Salve galera! Salve, salve! Para quem estiver nos assistindo, seja a hora que for, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável para assistir esse vídeo, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na rede, na parede, no teto, seja onde for, até se quiserem, no mundo dos mortos. O importante é que vocês estejam confortáveis, de alguma forma. Estejam confortáveis para assistir mais um Quarta das Trevas, que é esse quadro aqui, que ocorre sempre nas quartas-feiras, hoje gravado, em que a gente traz alguma temática do universo de Mundo das Trevas para bater papo, trocar ideia. O lance é bater papo aqui, que a gente sempre alterna entre bater papo e as lore sheets do V5. Hoje é bater papo. E eu trouxe a galera do Brasil The Darkness para falar do lançamento mais recente desse grupo, que é um coletivo de autores, ilustradores e outros profissionais da área que atuam também com RPG e escreveram esse... eu não estou lembrado aqui o nome, pode citar aí, Odin? O Reino Sombrio de Tikkun, achei, puxa, tava fugindo o nome. O Reino Sombrio de Tikkun, que é um suplemento com um olhar para dentro da América Latina para Wraith The Oblivion. Quem quiser também a versão aportuguesada que a gente fez, porque infelizmente o livro nunca ganhou a sua versão em português oficialmente, a gente chama alguns de aparição. Como é que ficou a tradução? The Oblivion? Aparição ou esquecimento. O esquecimento. Obrigado, Glailson. A memória hoje está me matando. Desculpa. E aí, trouxe eles dois para a gente conversar, trocar uma ideia sobre o Tikkun. Mas antes, vamos às apresentações. Primeiro, Odin, diga quem é você e quem é você na fila do pão do Brasil The Darkness. Valeu, Raga, valeu, galera. Eu sou o Odin, sou narrador de Wraith. Eu sou um cara que gosta muito do Wraith, que eu puder participar, eu participo. Me convidarem para a mesa, eu tô indo. Eu gosto muito de narrar, porque como narrador eu consigo gerar mais trauma nas pessoas do que como jogador. Apesar de alguns narradores meus já terem ficado bem traumatizados. E eu gosto de todos os cenários do World of Darkness. Eu me especializei em Wraith porque eu achei que é um cenário que está meio largado na fila do pão. Mas é um pão muito bom, apesar de estar aparentemente mofado e morto há algum tempo. Boa. E aí, eu passo agora para o Glailson. Olá, boa noite. Eu sou o Glailson. Na Brasil The Darkness a gente assina como Por Aqui Martins. E assim, eu fico muito feliz, né? A gente até falou, né, que a gente está voltando do Topô aí, dando fazendo uma volta rápida aí para divulgar esse material que o Odin tem todos os méritos aí por esse material, né? Produziu aí esse suplemento praticamente sozinho, com alguma ajuda, mas... E, na verdade, o Reino Sombrio de Tikkun foi uma das razões da Brasil The Darkness existir. É um projeto bem antigo, assim, uma coisa bem antiga. Eu e o Alex, a gente escreveu o livro da linhagem Tilassik, e o Odin já tinha essa ideia de fazer um suplemento para Wraith, para trazer o cenário para cá, e aí a gente conversando, foi trocando umas figurinhas, e a minha contribuição foi mais dessas conversas com o Odin mesmo, né, tentando trabalhar um pouco os conceitos que ele trazia. E que bom que a gente conseguiu, mesmo com toda essa correria, né, os nossos projetos têm... A Brasil The Darkness está passando por um hiato ainda, mas que com todas as dificuldades, parabenizar aí o Odin por ter conseguido soltar aí esse suplemento, que só é possível mesmo com muito amor pelo RPG, pelo jogo Wraith, e porque a gente trabalha de forma independente, né? Porque é um cenário ainda muito obscuro, como o Raga mesmo colocou, que não chegou
nem em português uma tradução oficial, a gente não conseguiu ter nenhuma edição oficial do jogo aqui no Brasil, mas muito interessante, que faz parte desse universo aí que é a nossa paixão, né? Apesar de tudo, né? Com todas as críticas, com todos os pesares, mas é algo que é muito importante para a gente, que a gente tem muito carinho, né, com o mundo das trevas, e é por isso que a gente tem toda essa dedicação aí, né? Então, antes de mais nada, parabenizar aí o Odin pelo feito aí, foi um feito muito grande e um projeto que já está rolando aí há muitos anos, né? Eu espero que a gente consiga soltar também os outros projetos nossos que estão em andamento ainda no futuro próximo. Beleza. Bom, eu tô aqui com a página aberta do o Reino Sombrio de Tikkun no Storytellers Vault, é onde vocês vão encontrar o livro para vocês pegarem. Tá lá, pague o quanto quiser, ou seja, se você colocar só 0, você vai conseguir acessar o arquivo, mas é claro que a gente sempre recomenda você colocar algum valor para o seu bruxo, né, Odin? Tem um trocado pro seu bruxo. É isso aí. Então, se puderem, por favor. Eu gostaria de agradecer também a Júlia, que fez a capa, e o nosso parceiro lá, que fez a maior parte das ilustrações, que é o Luiz Eduardo Caraça Tavares, que foi a galera que realmente estava... Assim, o Gleilson, ele se reduz assim, na autoria da criança, mas ele estava lá, sempre esteve lá ao meu lado, todas as vezes que eu estava com alguma dificuldade, algum bloqueio, alguma vez que eu até pensei em desistir, ele estava lá me dando força e tal, falando, não, Odin, não faz isso não. Inclusive, no momento mais crítico do material, que foi quando eu decidi virar a mesa e largar tudo, foi o Gleilson que falou, não, cara, a gente não deve ligar para hater, a gente tem que ligar para quem está do nosso lado apoiando. E foi o momento que eu decidi continuar e tem que agradecer essa galera, que senão o material não tinha saído. É isso aí. Bom, como eu falei, estou aqui com a página aberta. Eu vou ler aqui o texto que é disponibilizado para quem entra na página para ver se encanta e se sente vontade de apoiar o projeto. Escutem aí. Em tempos imemoráveis, os espíritos dos mortos nativos da América do Sul ressurgiam no fundo, os domínios invisíveis, na forma de animais que representavam totens ancestrais ou meros reflexos da natureza mais íntima do morto em questão. Tais almas ancestrais rumavam rio acima até as terras ancestrais dos diferentes povos indígenas, nos domínios dos grandes espíritos naturais, entre os quais os mais reverenciados eram Guaraci, Jaci, Acuanduba e Boiaçu. Esta última, também conhecida como Dambalá Uedó nas tradições afro-brasileiras. Esta foi a verdade até o mítico rompimento do caroço de Tucumã, quando todos os males que se ocultam na escuridão foram liberados sobre a criação de Amandu, e um abismo se abriu no avesso do mundo, tragando o esquecimento tudo o que existe, existiu ou existirá, dando origem ao rio abaixo, o mundo inferior. No cenário de aparição e esquecimento, o mundo dos mortos é hegemonizado pela hierarquia de Estígia, que se inspira tanto no Império Romano quanto na Europa cristã medieval. Eles têm uma organização rígida em legiões, verdadeiros exércitos de fantasmas que expandem o domínio da hierarquia do mundo inferior, enquanto colhem as almas dos recém-chegados para transformá-las em matéria-prima para armas e objetos, em geral, em suas forjas de almas. Porém, o Reino Sombrio de Tikkun é uma aliança de aparições consideradas hereges e renegadas por Estígia, se organizando em mocambos escondidos no interior da tempestade que assola o mundo inferior, e que resistem à opressão da hierarquia sob a bênção de antigas divindades indígenas e dos orixás das tradições afro-brasileiras, a quem chamam de espíritos ancestrais. As aparições de Tikkun repudiam o uso de almas para forjar objetos. No lugar disso, eles usam como matéria-prima o Tikkun,
que crescem às margens do Rio Negro, nas bordas do Labirinto Verde no mundo inferior. Contudo, extrair tal matéria-prima é custoso e causa dor e sofrimento àqueles que se dispõem a fazê-lo, de forma que a demanda por ticum nunca é completamente suprida. Além disso, objetos e armas feitas de ticum apresentam qualidade inferior àquelas oriundas das forjas de almas de hierarquia. O Reino Sombrio de Ticum é relativamente recente e surgiu apenas após a colonização europeia, a partir dos fragmentos dos reinos sombrios de diferentes culturas indígenas que foram dizimadas pela colonização e que se uniram às almas de origem africana e seus descendentes escravizados no Brasil, que preferiam permanecer ligados a esta terra no lugar de seguir para o Reino Sombrio de Marfim, em África. Esta coalizão de aparições renegadas tem se aproveitado da ignorância e arrogância dos agentes de Stygia e vem se fortalecendo com o passar do tempo, admitindo em suas fileiras todos aqueles que são marginalizados para os padrões do poder regencial que se instalou na região, sobretudo desde o terceiro grande Maelstrom. Odin, dá para perceber aqui pelo texto o paralelo que vocês estabeleceram do continente sul-americano com aquilo que já foi desenvolvido oficialmente para a aparição, o esquecimento no mundo das trevas. Conta aí como é que foi desenvolver esse cenário, tendo esse material oficial como uma espécie de parelho. O Wraith, cara, é uma ambientação que ela leva muito em consideração a Europa. Tanto que o principal foco na Tempestade seria a Ilha das Lamentações, que é onde rolam as maquinações de Stygia, onde fica Stygia. Que, no caso, ela é reflexo de vários locais e sociedades que foram destruídas europeias. Tá? Mas, assim, para as Américas, a gente não tem muita coisa. Por exemplo, se tu for pegar o livro do Oblivion, ele fala de locais caóticos, locais destruídos. Ele fala que o terceiro Maelstrom, inclusive, ele destruiu as Américas. E o que tu tem ruínas de antigas sociedades. Aí ele fala lá do reino de Obsidiana. Aí ele fala que o reino de Obsidiana atualmente está na tempestade em fragmentos, ou no próprio labirinto, em algumas partes mais profundas. E a América do Sul, em geral, que a Obsidiana ela é mais América Central. A América do Sul em si não tem material oficial, não tem nada. Tem uma página em branco e nós decidimos preencher. O que temos de informação, inclusive, é em outros cenários, por exemplo, o próprio Vampiro. E algumas coisas, tipo no Guia do Jogador, que ele fala que os renegados que tiveram problemas com Stygia vieram para as Américas usando Puppetry, que é o poder de encarnar no corpo. Ou seja, eles se esconderam em pessoas nas grandes navegações e vieram para as Américas para fugir de Stygia. Então eles chegaram aqui e encontraram os povos nativos, que eles consideraram inferiores, e começaram a fazer guerra com esses povos. E isso é o que a gente tem de oficial. O que a gente tem de oficial, que esses povos que chegaram, esses invasores que chegaram e começaram a guerrear com esses povos, geraram o terceiro Maelstrom. Então o terceiro Maelstrom ele é um evento totalmente diferente do que aconteceu nos outros Maelstorms. Ele é o primeiro Maelstrom que começa no mundo dos mortos para afetar o mundo dos vivos. E geralmente é o contrário, é o mundo dos vivos que afeta o mundo dos mortos. Então, como a gente tinha uma página em branco, a gente pegou essa base do que aconteceu, pegamos fatos históricos, pegamos o que o cenário de Wraith espera da gente e pegamos o que nós esperamos do cenário de Wraith. E então nós criamos o reino de Ticum, colocando essas informações que já estavam estabelecidas. Por exemplo, é estabelecido que depois do terceiro Maelstrom, as hierarquias vêm para as Américas para tentar diminuir a confusão que ficou depois da destruição causada, né, pela abertura do labirinto nesse local. Mas assim, ela não fala como é que está, o que aconteceu, o que se esperar desse local depois do terceiro Maelstrom. Então a gente teve praticamente uma carta branca para trabalhar isso aí.
e a gente fez exatamente o que alguns diriam que é contraintuitivo. Nós fomos a linha oposta do que se esperava. Porque as pessoas que jogam Wraith, em geral, esperam que a localidade das Américas seja um local totalmente destruído, com poucos pedaços, poucas ilhas fragmentadas, cheias de espectro, e inclusive eles colocam essas regiões no livro do Oblivion exatamente porque eles esperam que seja uma região controlada pelo Oblivion. Só que a gente fez o contrário. A gente fez uma grande ilha feita por árvores, cheia de animais, e que os nativos têm facilidade de andar nesse local, se esconder e coexistir, enquanto que o invasor ele vê aquilo como algo alienígena que não deveria existir. E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar o reino de Tikkun. Galera, eis que tivemos a chegada de mais uma figura ilustre do Brasil The Darkness, que é o querido Kini Kayode. Kini, assim como eu falei para os demais aqui, o Odin e o Glailson, diga aí pra gente quem é você na fila do pão do Brasil The Darkness e do Reino Sombrio de Tikkun. Boa noite, pessoal. Eu sou o Kini Kayode, desculpa aí o atraso. Eu sou advogado, mestrando aí em Direito pela UFRJ, pesquisador, candomblessista e também RPGista, né? Felizmente a rotina nem sempre permite, como a gente gosta, né? A vida, a responsabilidade, mas de alguma forma existe um traço da minha digital nessa escrita aí do Tikkun, da localização, né, do Wraith the Oblivion para uma perspectiva daqui, né? E até sobre isso, eu trouxe aqui que eu estou no mestrado, a gente tem essas discussões, né, de que existe uma crise epistemológica, as ciências estão em crises epistemológicas, se fala muito disso, mas essas crises epistemológicas, elas são necessariamente dos brancos, né, da Europa, né, do olhar de lá. E aí quando o Odin, né, e também através do Glailson, a gente teve esse convite aí para participar, para ter ideia e para jogar também o Reino de Tikkun, eu pela primeira vez eu tive uma experiência completamente imersiva de uma realidade que eu conheço, né? São os terreiros de Umbanda, eu não sou uma pessoa umbandista, Umbanda é uma religião apartada da minha, mas que eu tenho alguma vivência também. E aí essa experiência não só enquanto religião, mas como entretenimento, enquanto lazer, enquanto pensamento, enquanto diversão. E eu acho que a grande questão do Reino de Tikkun é que é a voz, né, que dá dignidade, dá visibilidade ao que está sendo compulsoriamente aí destruído. Eu trouxe um livro para vocês que eu ganhei no sábado agora. Eu passei num centro urbano aqui na minha cidade, um centro comercial, me deram um envelope com um livro. Aí eu perguntei, que livro que é esse? As pessoas estavam com uma roupa assim, vinho e azul. Eu perguntei, que livro que é esse? E aí ele falou assim, depois você vê. O livro todo envelopado. Quando eu cheguei em casa e eu abri o livro, eu dei de cara com o livro do Edir Macedo, Orixás, Caboclos e Guias, né? Eu acho até legal que o Odin me chamou para conversar sobre o Tikkun, justamente quando eu acabo de receber esse livro do Edir Macedo, porque é isso, né? É o que a White Wolf faz com essas culturas, né? Tão negligenciadas, ou que a própria relação que a gente tenta trazer de crítica, né, para dentro do jogo é essa. É um recorte externo, né, que vê como caricatura. Como é que a América do Sul é vista nos jogos inteiros, né, da White Wolf? O Odin trouxe aqui, no Wraith the Oblivion é uma página em branco, mas você sabe que aí, olha só, poucos espíritos, poucos espectros que vêm da Europa, né, ali em corpos. Então, para um espírito outro vir num corpo, ele tem que ter bastante poder, né, dentro da lógica do jogo. Mas eles são suficientes para causar um cataclismo, uma guerra, né, completamente avassaladora aqui. E peraí, como é que funcionam esses povos, essas tradições que vivem tão íntimas
com os que já se foram, seja as nativas daqui ou as que vieram sequestradas de África, né? Então, não poderia ter outra coisa que não essa completa subversão e transgressão que é o reino de Tikkun, que é um reino dentro de Wraith the Oblivion, um jogo fadado ao caos e à destruição e a negação de tudo, o vácuo total, e que existem, por mais contraditório que seja, regras muito humanizadas, né, para um jogo de não vivos, né, de pessoas que já se foram. E eu acho que até como a gente lida, né, o cenário, os sentimentos que o jogo traz. Eu tive algumas sessões de beta teste com o Odin, e isso foi muito gostoso, assim, as sensações, as memórias, os sentimentos, é vívido, sabe? Mas de maneira única. É uma experiência muito gostosa. E ainda mais quando a gente tem essa oportunidade de... Eu não preciso ser olha, eu sou muito preto mesmo. Não preciso ser um cara branco na Europa, né, para estar simulando esses desejos, essas experiências, essas narrativas, né? Eu posso estar conversando com a minha própria narrativa em Minas Gerais, em Pernambuco, no Maranhão, aqui no Rio de Janeiro mesmo, e tocando nisso aí, né? Vivendo. Olha, eu sempre quis conhecer o Telecô do Maranhão, uma religião, um culto, etc. Posso não conhecer exatamente, né, a forma de culto, mas a gente pode entender isso também dentro de uma sistemática de jogo, né? Longe de um viés kardecista, longe de um viés, né, de uma metafísica que está posta, e também não enxergando como a pobreza como pobreza financeira, né, ou de infraestrutura, como uma total miséria e caos, né, como se fosse sinônimo de ignorância, ou de derrota, ou de ausência, porque não é, né? Na verdade, existe muita riqueza. E o reino de Chico ele permite isso. E mais que tudo, né? O reino de Chico ele permite a gente enxergar isso. Também não é de um viés único. Né? Se a Hot Wolf amanhã ou depois trouxer um cenário para Wraith the Oblivion na América do Sul, no Brasil, isso não necessariamente exclui a possibilidade de também existir um reino de Tikkun. Não exclui de maneira nenhuma. É completamente jogável, aplicável, funciona, né? O reino de Tikkun não deixa de ser talvez uma facção política, né, dentro de um viés ali, e tem uma justificativa, né, histórica e real para que isso exista. Né? Tem base, faz sentido. Né? E talvez a White Wolf não consiga fazer algo que faça tanto sentido quanto o reino de Tikkun. Talvez não consiga. Tanto com as tradições nativo-ameríndias, quanto com as africanas, e quanto também de maneira transcolonial, né, as tradições europeias também. Então, acho que por isso tudo é um jogo muito polido, muito avançado. Boa. Eu quero aproveitar a fala do Kim e também algo que eu notei durante o texto introdutório, que isso é algo que é marcante em quase todos os livros já produzidos para o Mundo das Trevas, incluindo essas edições de quinta edição. O olhar deles é sempre para a Europa e Estados Unidos. Quando eles se predispõem a escrever alguma coisa para cá, é muito vago, é muito genérico, às vezes até estereotipado. E aí eu percebo aqui na proposta do Tikkun que é mudar o olhar, natural. É a proposta do Brasil The Darkness, o olhar daqui de dentro e olhando para si. E eu fui passar o olho, que eu tive a oportunidade de comprar o livro, galera. O livro, inclusive, está muito bacana, recomendo vocês darem uma olhada. E eu vi
o que geralmente nos jogos do Mundo das Trevas se divide os personagens em uma espécie de classes, né? A gente conhece as classes de D&D, e aí meio que vai se aplicando também em Mundo das Trevas. Por exemplo, Vampiro é clã, Lobisomem Apocalipse é tribo, e aqui no Reino Sombrio de Tikkun, temos os Caminhos de Aruanda. E aí eu fui passar o olho, e entre eles, inclusive as ilustrações, vou aqui rapidamente citar os nomes, temos os Baquaras, temos os Caboclos, temos os Calungas, temos os Ferreiros, temos os Lanceiros, temos os Mandingas e, por fim, os Falangeiros. Vocês podem comentar essas escolhas, eu vou chamar de classe, mas vocês podem melhorar a minha fala, mas vocês podem comentar esses caminhos adotados para dentro de Tikkun? Quem aqui quer começar? Não, eu acho que essa parte aí eu posso comentar com mais propriedade. Assim, quer falar, Gleison? Eu queria falar, mas eu queria resgatar um pouco do ponto anterior aí ainda. Manda. Atravessar um pouco aqui esse samba, porque eu acho assim que a proposta da Brasil in the Darkness, ela é feita por fãs do mundo das trevas, né? Mas fãs que entendem que ser fã não é ser acrítico, não é comprar o pacote fechado, não é achar que está tudo uma maravilha, né? Mas é buscar uma consciência sobre aquele material que a gente estabelece uma relação, né? Por exemplo, a minha relação com o mundo das trevas é uma relação de quase 30 anos já, né? Estou com 41, comecei a jogar com 13, sei lá, 14 anos. Então, mas qual é o problema? Essa questão do eurocentrismo, essa questão do etnocentrismo que o Hagabashi pontuou, que não é uma questão exclusiva do mundo das trevas, né? Ela praticamente toda a cultura que chega até nós é uma cultura colonial, é uma cultura eurocentrada, é uma cultura feita por pessoas brancas e de classe média para si próprios, né? Hoje a gente está começando a dar os primeiros passos em avançar em relação a isso, mas ainda é muito isso que a gente consome. E aí o que acontece? E a proposta da Brasil in the Darkness, ela sempre foi uma proposta de mostrar como essa visão ela limita as possibilidades do jogo, né? O mundo das trevas em si ele já traz muitas possibilidades. Wraith, The Oblivion, é um jogo que, de vários sentidos, ele força os limites do que a gente está acostumado em RPG, né? O Wraith, por si só, ele já começa onde a maioria dos jogos termina, que é com o personagem morto, né? E propõe uma série de dinâmicas que são muito inovadoras, inclusive toda a questão da sombra, a possibilidade dos jogadores interpretarem as sombras um dos outros e tal, de tu interpretar mais de um personagem, e os temas é extremamente ousado, né, ao abordar o tema da morte, temas muito sensíveis e tal. Só que a gente queria mostrar que mesmo com toda essa riqueza que os autores do mundo das trevas trouxeram para Wraith, ela ainda é muito limitado por esse olhar colonial, e que é possível fazer algo muito rico, ampliar muito mais quando a gente rompe com essa visão colonial, né? E aí, por exemplo, uma das coisas que para mim chamou muita atenção, que partiu do Odin, o Odin tem todos os méritos por isso, que foi fazer um suplemento de Wraith que rompe, inclusive do ponto de vista estético, com aquilo que o jogo, que caracteriza o jogo, né? Então, o Reino Sombrio de Tikkun é um livro colorido, né? É um livro luminoso, assim, até. E aí, o que me traz, uma das críticas que eu ouvi
uma das primeiras críticas que eu ouvi em relação a esse material, quando a gente soltou a prévia na nossa revista digital, de um fã de Wraith também, alguém que conhece muito o cenário, que me falou assim, mas o que vocês estão fazendo é trazendo uma praia distante, né? Que em Wraith tem esse elemento de praias distantes, que seriam os paraísos idealizados das religiões e tal, de determinadas religiões. O Odi me corrige se eu estiver errado, que de Wraith eu não manjo muito. Mas as praias distantes seriam esses paraísos idealizados de algumas religiões e tal, que as aparições buscam, né? E aí, não, na verdade não é disso que a gente está falando. O Reino Sombrio de Tikkun, e me lembra também uma crítica semelhante que a gente recebeu em relação aos Legados Afogados até, né? Que um feedback que a gente teve das pessoas dizendo assim, mas quando vocês abordam, foi em relação aos Calcu, inclusive, que é um dos legados, que é um legado inspirado em lendas do povo Mapuche, ali do Chile, e essa crítica a gente recebeu de um fã chileno, inclusive, dizendo que a forma como a gente estava retratando os Calcu era uma forma desrespeitosa com os povos originários do Chile, ao vincular, ao dar, que a gente chamou eles de os pastores do rebanho, que eles manipulavam as pessoas e tal, e que isso seria um desrespeito. E por que essas duas visões, para mim, elas são importantes a considerar? Porque mesmo quando a gente fala da nossa casa, da nossa realidade, a gente tem uma tendência a idealizar, a glamorizar as coisas. Então, assim, os gringos olham para nós aqui como se fosse tudo uma avacalhação, e aí a gente, para trazer uma leitura anticolonial, a gente precisa exaltar o que é nosso, a gente precisa valorizar. Sim, eu acho que sim, a gente precisa exaltar, a gente precisa valorizar, mas a gente também não pode cair na armadilha de idealizar, de romantizar, não quando a gente fala de mundo das trevas, porque o mundo das trevas, ele vem mesmo para problematizar, ele vem para ressaltar as contradições. A proposta do mundo das trevas é essa, ressaltar as contradições para tornar mais óbvia as contradições da realidade, sabe? A proposta do mundo das trevas traz essa ousadia. Então, por exemplo, quando fala assim, que a gente bebe muito nessa cultura da Umbanda, nesse suplemento, né, de algumas religiosidades afro-brasileiras, mas a gente não... O Reino Sombrio de Tikkun, ele não é esse paraíso. Ele não... As assombrações de Tikkun, essas aparições, elas não são seres idealizados, seres de luz e tal. Até porque as visões originárias, elas são mais complexas do que essa dualidade luz e sombra. Então, eles ainda são aparições, ainda são criaturas trágicas que, por alguma razão, estão ligadas ao que deveriam ter deixado para trás. Elas ainda carregam dramas, ainda carregam tragédias, ainda podem cometer atitudes execráveis, entendeu? Para não cair naquele lugar comum do bom selvagem, aquela visão paternalista também em relação aos povos colonizados. Não. São falhos, esses seres são falhos, são sombrios, podem cometer atitudes atrozes, mas também podem demonstrar benevolência, também podem demonstrar atitudes sublimes, né? Essa complexidade, ela ainda está aí. E a nossa pretensão é de mostrar que é possível ser fiel à proposta do jogo, à proposta de Wraith, de trabalhar a questão da aparição, de trabalhar a vida após a morte, de trabalhar a dualidade entre a psique e a sombra, mas sem estar preso pelas amarras que o colonialismo impõe, trazendo uma nova abordagem, um novo olhar, novas possibilidades, sem trair a proposta, a premissa que o jogo coloca, entendeu?
Eu não sei se o público é que vai dizer se a gente conseguiu fazer isso ou não, mas é toda essa a nossa pretensão com esse tipo de trabalho. Odin? Odin? Ah, tá. Sim. É que eu tava demorando para responder o botão, aí eu apertava 2 vezes, aí ele ligava e desligava. Enfim. Cara, é o seguinte, com o que o Gleilson falou, me lembrou alguns pontos referentes, que é o seguinte. Primeiro, o layout do livro. Nós decidimos por um livro colorido. Por quê? Porque as aparições de Tikkun, diferente das aparições europeias, dos invasores, eles não perderam a esperança quando perderam a vida. Outra coisa, as religiões, em geral, voltadas para a nossa cultura afro-indígena, ela não é uma cultura de desesperança. Na verdade, ela vê o mundo dos mortos como uma passagem, às vezes até inevitável. Então, é um ciclo natural. Então, eles não têm esse negócio do porque eu estou sendo... pegar o chicotear as costas e dizer porque eu estou sofrendo pelos meus pecados. Não. Eles exatamente veem aquilo ali como um caminho necessário que eles vão trilhar da melhor forma possível para seguir em frente. Então, se existe uma Aruanda, e eu tenho certeza absoluta no meu coração que isso existe, e um dia eu vou chegar lá, então por que eu vou me desesperar, né? Esse é o grande diferencial. Nesse universo, essas aparições, esses eguns ainda têm esperança. É uma coisa que as outras aparições não têm. E elas não conseguem entender isso. Outra coisa, o reino de Tikkun. As aparições, esses eguns, essas aparições, eles se veem como o reino de Tikkun porque eles passaram por grandes perrengues, choques culturais, até que eles chegaram num consenso e se juntaram, porque eles viram que eles tinham o mesmo objetivo. E os outros grupos, como renegados, hereges, hierarquia, cada um vê esse grupo como coisas diferentes. Por exemplo, no livro é colocado que os legionários, a hierarquia, ela vê o reino de Tikkun como um grupo de renegados. Ela não consegue diferenciar o que é reino de Tikkun e o que é renegado. Para eles é a mesma coisa. Para os hereges, eles são um outro grupo herege que acredita em uma entidade que nem existe. Isso é até representado por um dos NPCs que eu disponibilizei, né, no material. E para os renegados, eles são hereges. Enfim, eles não se veem. Eles não são a nossa galera. Então os renegados dizem assim, não, eles não são nossa galera, então eles devem ser hereges. Aí os legionários olham para eles e dizem, não, eles não são, a gente não sabe o que é isso, eles devem ser renegados, entendeu? Então tem muito essa questão de o cara que joga o Wraith vai dizer assim, mas eu nunca ouvi falar em reino de Tikkun, porque para a sua casta, para a sua guilda, para o seu grupo, para a sua legion, eles são um grupo de renegados qualquer, ou um grupo de hereges, não é uma coisa separada, é a mesma coisa. Eles não se fazem nem questão de conhecer. Então, para eles é a mesma coisa. Aí, quem quer falar alguma coisa? Não, eu acho que... Para os paulistas, passou da Bahia, é tudo Paraíba, né? É tudo tipo isso. Por que a hierarquia seria diferente, né? Mas você pode pensar até pensando assim, nas tradições afrodiaspóricas, né? Porque o que acontece? Muitas comunidades indígenas, elas conseguiram, né, de alguma forma, ter algum tipo de preservação de cultura a partir do momento que elas dominavam a geografia local, né? Acho que é mais ou menos esse princípio que o Tikkun tem também. Esse reino aqui, eu conheço essa geografia, né, essas raízes, as capacidades delas e até onde elas se estendem, então isso aqui eu domino. Uma outra coisa, eu acho que as tradições africanas, né, para pensar que muitas dessas tradições surgiram desde uma época de escravidão, então, assim, sempre souberam se esconder na sociedade,
Você anda numa cidade, numa multidão, tem que saber quem é de alguma tradição africana, né? Porque não vai ter algo explícito. Se você não souber procurar, a pessoa muitas vezes vai se esconder na sociedade. Infelizmente, né, é a forma que temos pessoas. Você viu? Eu mostrei para vocês um livro que é um instrumento de perseguição. Um livro que é um instrumento de perseguição. Uma coisa louca. Então, assim, eu acho que isso faz muito sentido dentro do jogo. Porque essa é a realidade que a gente vive mesmo, assim. A realidade posta. E o que o Gleison falou também, sim, é um jogo de Wraith, né? Eu acho que o que traz a graça para o jogador é justamente isso, né? Você viver o terror, você reviver as mesmas cenas, você ser traído, você não ter dimensão do poder que está vindo do outro lado, né? Então acho que, pelo menos da minha perspectiva de jogador, nessa curta experiência que eu tive especialmente como beta gamer, né? Eu acho que todas essas nuances do jogo de Wraith que trazem a graça mesmo. Você não ter uma harmonia posta, né? Essa harmonia ela também é aos poucos conquistada e você vai passar por situações enquanto personagem que muitas vezes você entende que tem que tomar uma atitude que talvez não seja enxergada como uma atitude muito ética, né? Porque senão você pode, sei lá, virar uma moeda ou virar uma cadeira, né? Então você tem que tomar um cuidado porque isso é um jogo de Wraith, né? Ou você pode ceder para a sua sombra, né? Ou não ter outros recursos. Então, Wraith, eu acho que recurso é uma palavra legal para esse jogo, né? Wraith em geral, né? Porque recurso de energia, de material, né? É uma coisa que no jogo de Wraith tem certas peculiaridades. E aí você é colocado para em outro ambiente, né, nesse reino de Tikkun, em que a rigor os princípios são outros. Mas peraí, como é que princípios são esses? Como é que funciona isso? Como é que eu acato a isso? Como é que eu sei que eu amanhã não vou acordar e ser uma garrafa d'água, sei lá? Ou uma lança, uma ponta de lança mais forte para preparar para uma guerra? Né? Vai que o reino de Tikkun amanhã entra em guerra, a lança do Tikkun não é tão forte, eles precisam de lanças mais fortes. E aí? Como é que eu não viro uma adaga? Então, sim, o jogo tem esses caos todos, sim, e é isso que traz prazer, né? Que eu queria tirar uma dúvida. Eu te deixei meio traumatizado assim quando a gente jogou junto? Não, eu achei incrível. Não, mas é incrível. Assim, pra mim foi uma coisa assim, tipo, pensar fora da caixa. Eu adoro terror, assim, eu adoro, pra mim é prazeroso, né? É divertido, eu gosto de ver filme de terror, eu ouvir música de terror, assim, eu acho maneiríssimo. E a experiência com o Ray foi justamente essa. Teve até um outro colega que entrou, acho que algumas rodadas depois da gente, porque o que acontece? Uma das coisas legais no jogo de Wraith é você jogar com poucas pessoas. Eu acho que faz sentido você ter um grupo de o narrador e mais dois ou mais três, né? Então fizemos uma partida inicial com duas pessoas, foi isso? Duas Você ou três lembra pessoas. da mesa que a gente jogou sozinho? Que logo de cara assim tu achou meio estranho? Pô, mas eu nunca joguei sozinho com o narrador. E foi uma mesa excelente, cara. Excelente, excelente, excelente. Excelente, excelente, excelente. Esse foi talvez uma das melhores mesas, porque eu acho que o jogo tem isso, né? Esse aprofundamento da narrativa, do personagem. Também o Odin ser um narrador experiente, isso agrega muito. Então, as surpresas que você vai tendo com o jogo, né? Gente, é único. Eu acho que, assim, depois, eu sempre gostei de vampiro, não exatamente por causa do mundo das trevas, porque eu sempre gostei de vampiro, né? Uma outra vez aqui eu falei, com 5 anos de idade, o tema do meu aniversário era vampiro. Eu gostava, me amarrava, não sei explicar. Mas talvez Wraith seja um título assim, muito mais. Talvez o título mais polido da White Wolf. O título mais polido, porque ele realmente. Os limites, eles são colocados assim de ponta cabeça. Tudo é assim.
a lógica, né, do mundo vivo que a gente está habituado no cotidiano, ela se esvai. Brief é outra coisa. Pois voltando às classes do jogo, os caminhos de Aruanda, né? Como foi que começou tudo? Eu tava lembrando que tudo começou por uma postagem que a gente fez no Brasil in the Darkness, chamados Lanceiros, que era um grupo de aparições que eram fantasmas dos porongos, e foram os negros que participaram como lanceiros da Revolução Farroupilha. E o objetivo deles é que foi prometido a eles que se eles lutassem pela Farroupilha, quando formasse o novo país, eles iam ser libertos, que lá não ia ter escravidão de negros. E quando a Farroupilha quando os farrapos foram derrotados, uma das condições do Império foi que os negros fossem devolvidos para os seus donos. E eles se sentiram totalmente traídos. Eles falaram, não, cara, tá errado isso. E eu lembro que esse texto, ele me emocionou muito, eu escrevendo ele. Eu me lembro que eu parei para chorar, cara. Até agora, eu até engasgo agora. Eu comecei a chorar, cara, escrevendo o texto, porque aquilo ali é muito Rafe, cara. É muito, assim, o descaso, a traição, o quanto você é visto como um cidadão de segunda classe só pela sua pele, cara. O quanto você é útil enquanto você está servindo aquele propósito, mas acabou aquele propósito, você é descartado, simplesmente não se pensou duas vezes. Tanto que os porongos eles foram massacrados, eles foram desarmados e massacrados. E isso foi uma traição assim que me doeu na alma, sabe? E aquilo ali me deu uma ideia assim de expandir aquela ideia dos lanceiros. E eu comecei a pesquisar situações semelhantes no Brasil. E eu vi que a época colonial do Brasil rolou muita coisa parecida no Brasil todo. Na época que não se tinha rei no Brasil, que o Dom Pedro II, ele era criança ainda. Aí tinha os regentes. Cara, cada um fazia o que queria e acabou. Não tinha ninguém para dar ordem, para limitar. E eu quis representar esse caos, essa dor e esse sentimento de vingança desses povos nativos nesse material. Aí começou com os lanceiros. Aí depois eu comecei a pesquisar mais sobre religiões de matriz afro, né? E inspirado nelas, nos grandes orixás, que o Kim pode falar até melhor sobre isso do que eu, mas em geral eu foquei em 7, que são os que tem mais culto aqui no Brasil, e eu fui criando os caminhos em cima desses orixás. Aí, tinha Ogum, aí eu criei uma casta guerreira. Tinha Xangô, aí eu criei outra. Tinha Oxóssi, e por aí vai. Aí nisso nós criamos os 7 caminhos, porque focamos que tinha que ser 7. Então nós criamos os Baquara, que são os caras mais malandros, o cara que está mais ligado com o Aie, que é o mundo dos vivos, é o cara que tem mais acesso, tem mais grilhões, é o cara que tem o poder ligado ao patos, ao axé, que é ele que recolhe o axé para levar por para as aparições que não tem como recolher, não tem grilhões, ou não tem grilhões fortes, porque em Wraith tem uma lógica, que é quanto mais poderoso tu mais desconectado do mundo dos vivos tu fica. Porque os teus grilhões vão se desgastando, vão se destruindo, até o momento que tu é totalmente esquecido. Inclusive as aparições mais poderosas, lá de Stygia, elas ficam na Ilha das Lamentações exatamente porque elas não conseguem vir para o mundo dos vivos. Elas não têm grilhões ou têm grilhões fracos. Mas elas são hiper poderosas. Tem 1 milhão de arcanóis, tem um monte de patos, tem um monte de corpos, mas eles não conseguem tocar o mundo dos vivos. Ou seja, é até um paradoxo, né? Quando tu tem poder para influenciar o mundo dos vivos, tu não consegue mais chegar nele. Aí, no caso do reino de Tikkun, tem uma pequena mudança, que é assim, todo mundo tem uma função no Mocambo. Todo mundo tem uma função. Os caras mais novos recolhem o patos, os caras mais novos aprendem a recolher o Tikkun, porque o Tikkun, ele consome tanto corpos quanto patos. E os mais novos, eles têm mais facilidade de repor isso, porque eles têm mais facilidade de se conectar ao mundo dos vivos.
Então, a eles é atribuído esse papel. Ah, você vai catar patos e corpos para os demais que não podem fazer isso. Por outro lado, as aparições mais antigas têm a função de proteger essa galera no mundo inferior, que é onde o negócio é mais hostil, é mais perigoso, onde tem inimigos mais versados em Arcanoi, né? Aí, no caso, a gente tem os Baquara, que são os caras que são mais conectados ao mundo dos vivos. Tem os caboclos, que são os caras que são especializados em conhecer os atalhos no Labirinto Verde, que é onde o reino de Tikkun se esconde. Eles são os guias, eles são os caras que pegam a canoinha deles e levam pelo rio. E quando alguém se perde, eles vão e catam o cara no mato. E quando um recém-chegado surge e se prende nas raízes, é o cara que vai lá catar o cara. Entendeu? Aí tem os Kalungas. O Kalunga, ele é o cara que cura a alma. Então, quando o caboclo acha uma aparição que acabou de chegar no mundo dos mortos, ele leva para o Kalunga. E o Kalunga, ele vai ter aquele papel de professor, que é o cara que vai explicar o mundo dos mortos, explicar o reino de Tikkun, explicar as funções do cara, explicar sobre os arcanóis e vai trabalhar a sombra do cara. Aí temos os lanceiros, que eles são o braço armado, são os caras que vão pra porrada mesmo. Quando aparece renegado tentando invadir, eles vão lá e descem a porrada nos caras. Quando aparece hierarquia lá com suas tropas, eles vão lá e descem a porrada nos caras. Os lanceiros, eles foram inspirados no grupo de lanceiros daquela primeira postagem. Mas assim, se tu vê a primeira postagem e tu vê eles no livro, tu vai ver que não tem nada a ver. Tipo assim, a ideia original se mudou completamente. O que os porongos eram originalmente, eu acho que eles ainda se classificariam como lanceiros, mas eles seriam tipo uma subdivisão de lanceiro. Os ferreiros, eles são os caras, são um grupo especial. Primeiro que eles têm mais conexão com o Reino de Marfim, e eles são... Desculpa. Eles são o único grupo que tem permissão para trabalhar o aço. Então eles têm muita responsabilidade. Em geral, eles pegam artefatos já forjados e eles remodelam para suas necessidades. Eles não criam aço novo. Eles só remodelam o que já tem. Aí eles têm habilidades também para trabalhar o Tikkun. Para, por exemplo, a gente pegou essa lança quebrada lá de Stygia. Aí eles vão pegar essa lança, vão retrabalhar, vão pegar o Tikkun e vão consertar a lança. Então ela não volta a ser uma lança de aço puro. Ela já volta a ter um ponto fraco por ter sido remendada com Tikkun. Mas ela volta a ser uma lança. Ah, tem um artefato que quebrou. Aí eles vão lá e remendam com Tikkun para ele voltar a funcionar. Aí tá faltando os mandingas. Cara, os mandingas são os diplomatas do grupo. São os caras que são mandados em missões para dialogar com outros grupos. Ah, tivemos um problema com o renegado. Eles vão lá conversar com os renegados para ver se eles chegam num acordo. Ah, tem um cara da hierarquia aqui que a gente capturou e tem um cara nosso que foi capturado pela hierarquia. O mandinga vai lá para fazer a troca. Vai negociar a troca. Olha, a gente tem aqui um centurião e a gente quer trocar por esse baquara aqui. Rola ou não rola? Aí o cara, rola, mas a gente vai ter um local neutro. Beleza, olha, a gente escolhe tal lugar. Então é o cara que vai fazer esses acertos. E o falangeiro, ele é o cara que já foi de algum desses grupos e ele chegou num nível de poder que ele não tem mais quase conexão com o mundo dos vivos. Mas ele é muito forte. E ele guia os demais com ensinamentos. Em geral, ele fica só no próprio reino de Tikkun. E também tem uma característica do falangeiro, que é todo falangeiro já viu Aruanda. Então, quando algum novato diz, mas porra, Aruanda existe? Ele, claro que existe, eu já estive lá. Aliás, quando é que eu vou ver? Quando tu for um falangeiro, tu vai ver. E aí, nós fechamos esses 7 grupos. Desses 7, 6 grupos têm Arcanoi próprio.
tem arcanos, né? Tem 6 grupos que tem arcanos próprios. Isso foi uma coisa que eu não ia fazer, porque o jogo de Wraith ele é bem redondinho assim, nos arcanos deles. Aí, no caso, eu precisaria só criar algumas habilidades extras para cada caminho. Mas, assim, eu cheguei na conclusão que antes de Stygia tocar o pé no mundo dos mortos nativo das Américas, já existiam aparições. E essas aparições não necessariamente tinham Argos. Tinham Lamúria, tinham Puppetry, tinham Outrage. Eles tinham os próprios arcanos deles que eram utilizados para as necessidades deles. Então, eu decidi criar os arcanos. E foi um trabalho até que eu gostei, porque eu sou um cara do cálculo, né? Então, criar regra para mim é uma coisa maravilhosa. Então, a gente criou esses arcanos, aí a gente tem aquele padrão, né, do 20 anos, que tem os básicos e tem os iniciados. E no Reino de Tikkun a gente tem uma lógica seguinte. Todo mundo pode aprender qualquer coisa. Tu pode aprender o que tu quiser. Só que é o seguinte, qual é a tua função aqui? Aí, a minha função é capturar patos. Tá, em que Outrage vai te tornar um capturador de patos melhor? Em nada. Então a gente não vai te ensinar isso. A gente vai te ensinar alguma coisa que seja útil para a tua função aqui dentro. Mas eu já tenho todas as habilidades necessárias para capturar patos. Então beleza, agora a gente vai te ensinar Outrage. A minha habilidade é diplomacia, beleza. Eu quero aprender usura. Tá, em que usura vai te ajudar na tua função de diplomata? Nada. Então vai aprender outra coisa. Vai aprender Kine, vai aprender intimação. Aí vai aprender teu arcanói próprio. Tu já dominou teu arcanói próprio? Não. Então vai aprender teu arcanói próprio, entendeu? Tem muito essa questão da funcionalidade. Por exemplo, os caminhos. Eu sou um lanceiro. Eu tenho por obrigação aprender... Eu acho que é o Jima. Não, é Kirimbal. Tem por obrigação aprender Kirimbal. Então, tu tem os níveis básicos e os níveis avançados. Ou os níveis iniciados. Tu pode aprender qualquer um. Tanto os básicos quanto iniciados. Mas se, por exemplo, eu for um mandinga e quiser aprender Kirimbal, eu vou aprender só os básicos. Porque eu não tenho necessidade de aprender os iniciados. A gente tem muito esse negócio. O que for teu, tu pode aprender tanto os básicos quanto iniciado. O que não for, tu vai aprender só o básico porque é o que tu precisa. Entendeu? Eu acho assim que o que eu tenho para falar sobre os 7 caminhos é isso. Porra, tu deixa praticamente o livro todo nessa fala. Bom, galera, fazendo aqui um apanhado geral, que eu dei uma olhada no livro como um todo, só para vocês terem uma ideia, são 219 páginas. É conteúdo pra caramba. Só para vocês terem uma ideia, não só o cenário do Reino Sombrio de Tikkun é entregue para quem quiser ter o livro, mas também os caminhos, como contendo essa explicação que o Odin fez e muito mais, assim como personagens prontos são disponibilizados. E o que eu achei interessante aqui, o flerte com o mundo das trevas, porque o Reino Sombrio de Tikkun, ele não está isolado não só no Reino dos Mortos, mas do mundo das trevas como um todo, porque pelo menos a percepção que sempre deixaram pra gente, fãs e consumidores dos jogos do mundo das trevas, que de alguma maneira eles se conectam. Não há o crossover oficial de fato, mas de alguma maneira eles se conectam. E aí eles trouxeram um capítulo inteiro relacionando mortais, vampiros, lobisomens, changelings, magos que se comunicam com o Reino Sombrio de Tikkun. Eu achei muito interessante essa proposta. Então, tá aí esse materialzão fantástico para vocês conferirem. E já se encaminhando para o final, aproveitando tudo isso que eu falei, eu vou pedir para cada um de vocês 3 fazer aquela fala de mercador, de tentar convencer a pessoa que está escutando vocês a ir lá na página do Storytellers Vault e baixar o arquivo. Nem que seja deixando aquele trocado do bruxo, né, Odin? Nem que seja $1, $2, ou se puderem, colocarem o valor recomendado. É sempre bom dar o apoio. Mas se não puder, baixe também o arquivo e prestigie o trabalho da equipe do Brasil The Darks. Então, agora vou pedir para vocês fazerem essa conversa de convencimento de quem está escutando vocês. Eu vou convidar primeiro
o Glailson. Glailson? Oi. É. Então, eu acho importante também, uma coisa que eu acho muito importante ressaltar aqui é o seguinte: nesse trabalho, a gente se inspirou muito em algumas religiosidades afro-brasileiras, em especial na Umbanda, mas esse livro não é um livro de Umbanda e nem retrata a Umbanda de forma fidedigna, assim, é uma inspiração, né? Então, por exemplo, é uma inspiração, mas a gente toma muitas liberdades poéticas e mistura muita coisa aí, né? Sincretiza muita coisa e tal. Inclusive, cosmovisões indígenas e tal, está muito presente. Então, é importante levar isso em conta. E eu acho assim, toda ficção, não existe ficção isolada da realidade. Essa divisão entre ficção e realidade é uma pretensão muito grande do colonizador fazer fincar assim, né? Porque toda a ficção ela se inspira na realidade e toda a interpretação, a visão que a gente tem da realidade se baseia em simbolismos, se baseia nas subjetividades de quem olha para essa realidade e a interpreta. Então, o Reino Sombrio de Ticum, para mim, ele bebe muito, é uma tentativa também simbólica, metafórica, de traduzir um pouco dessa complexidade que é a formação da sociedade brasileira, da sociedade sul-americana, com todas as dores e contradições que essa sociedade carrega, né? Tentando focar naquele lado que é o lado que normalmente não ocupa o centro do palco, né? Que é a resistência dos povos marginalizados, e é uma tentativa de colocar no protagonismo aqueles que sempre tiveram à margem da história, à margem da sociedade. E aí eu acho que para quem está disposto a encarar esse desafio e fazer essa reflexão sobre essa colcha de retalhos muito banhada em sangue preto e sangue indígena, que é a sociedade brasileira, explorar isso de uma forma reflexiva, profunda, carregada de simbolismo, carregada de significância. Eu acho que o convite é conhecer um pouco aí desse trabalho, né, que acima de tudo é fruto aí de muito esforço do Odin aí para que tenha saída. E é isso. Obrigado aí, Hagabashi, pela oportunidade, e a gente fica muito feliz de ter contribuído para que isso chegasse às mãos aí dos fãs de Wraith e do Mundo das Trevas. Show. Kim, chamo você. Fala, pessoal, boa noite. Então, olha só. Eu acho que antes de tudo existe a barreira do próprio Wraith The Oblivion, né? Não é só o Ticum, que é um jogo novo, é uma proposta nova, né? Uma estrutura, é um cenário novo para o jogo. Mas eu acho que talvez a primeira barreira seja o Wraith, porque ele é um pouco diferente, né? Tem um mistério ali que permite ele ser um pouco intocado. Realmente tem uma densidade, realmente tem algo de sinistro no jogo, mas essa penumbra que o circunda, assim, eu acho que depois que você passa por ela, as experiências são muito boas. Então, acho que o Reino de Scum é um jogo próprio, pronto. O livro, como o Hagabashi falou, são 220 páginas, mais ou menos, aí, conteúdo à beça. Você consegue jogá-lo independente de ter experiências com o Wraith, experiências pretéritas. A minha experiência foi assim, foi excelente, tá? Mesmo tendo só um mestre e um jogador, ou um mestre e 2 jogadores, as experiências sempre foram muito boas. Então, assim,
as dinâmicas, a proposta, o cenário ser daqui, né? Não ser uma coisa tão distante da nossa realidade, você poder vivenciar, criar um personagem que tem uma história, de ter crescido sem pai, né? De ter sido abandonado por uma mãe, é, as violências cotidianas, né? Então, acho que a nossa própria realidade, né? Com certo cuidado, óbvio, pode ser colocado dentro do jogo e nos ajudar a entendê-la. Nos ajudar a entendê-la e com muito respeito também, né? O Gleison falou uma coisa certa, né? Um jogo que ele bebe muito na Umbanda, mas também não é Umbanda. A gente vê no jogo, o filme da Marvel aí, tem o Thor. Você não acha que é uma historiografia dinamarquesa ou nórdica, né? Ninguém pensa isso. Então, acho que é justamente isso. Né? Então, sim, podemos falar de tradições, de religiões, de culturas, até de maneira, dentro de jogos, dentro de diversão, de maneira super crítica, super e que também não é aquilo, né? Não tenta ser, não quer ser. Então, o pessoal baixa, joga, depois gostou, volta lá e deixa um trocadinho, incentiva o Odin e outros colegas a produzirem mais. É um jogo que o cenário do Wraith, ele é, sim, não tem essas raízes todas que vampiro e lobisomem têm, mas merece atenção, merece muita atenção. Show. Odin, é tu que fecha. Obrigado pelo espaço, obrigado pela participação dos meus amigos e obrigado a todas as pessoas que baixaram e que deixaram trocado pro seu bruxo. O livro é bem fechadinho, cara. Eu não sei se ele serviria como suplemento para outro jogo. Por exemplo, o cara quer meter uma aparição de tipo. Não sei se funcionaria. Mas em Wraith a gente testou e funciona bacana. Eu acho até que dá para testar, porque assim, a gente tem um material até bem completinho sobre crossover com vampiro, crossover com lobisomem, crossover com changeling, múmia. Tem um modelo de múmia nativa lá no material. Tem um modelo de jogo para mortal, ligado ao Reino de Tikkun também. Então, quem quiser pegar só o material do Reino de Tikkun e misturar com o seu jogo, e se der certo, manda um feedback aí pra gente. E vamos testar, galera, bora jogar. Porque o jogo tá muito completinho. São 200 e poucas páginas. Se tu for ver um suplemento, geralmente tem 100 páginas. Então, é um trabalho feito com muito amor, cara, com muito carinho. No final do livro tem uns exemplos de nome lá para quem quiser, para quem tem dificuldade de botar nome nos personagens. E é isso, cara. Valeu. Show de bola. Então, galera, tá aí toda a explanação, explicação, descrição, motivações que levaram à criação do Reino Sombrio de Tikkun. Aqui na descrição do vídeo tem o link lá do Storytellers Vault para vocês darem uma olhada e puderem pegar a sua cópia. Claro, se puder também apoiando financeiramente. Também recomendo aqui embaixo também a descrição, o link da página do Brasil in the Darkness. Gente, tem muito artigo bacana lá. Muito material bom. Recomendo vocês darem lá, deem uma lida. Se puder, inclusive, apoiem divulgando o trabalho do Brasil in the Darkness. Eu, pessoalmente, tenho um carinho muito grande pelo trabalho que eles fizeram em torno do Legados Afogados, que eu estou usando na minha campanha do Belém Noturna. Então, gente, tem material bom demais lá. Deixo essa recomendação para vocês. E para encerrarmos aqui esse bate-papo que fizemos em torno do Quarta das Trevas sobre o Reino Sombrio de Tikkun, peço para que o Odin, o Kini e o Glailson, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau.